Cuidado com o que você deseja, porque às vezes seu desejo pode se realizar. Jesus já disse a Pedro que o levaria a locais onde ele não queria ir. Pedro foi perguntado 3 vezes por Cristo: Tu me amas, Pedro? Sim, Jesus. Sim, mestre, eu amo. Tu me amas, Pedro? Sim, mestre, eu amo. Tu me amas, Pedro? Pela 3ª vez. E o discípulo triste responde: Eu amo, mestre. E Cristo diz: Em verdade te digo que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro disse: Jamais eu vou com o Senhor aos confins do universo. Ok, Pedro, mas eu te levarei a lugares onde não queiras ir. Cristo também orientou aos 2 irmãos, Tiago e João Evangelista, em que a mãe deles pede para que Cristo, quando estivesse no reino, colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda. E Cristo disse: Você não sabe o que pede, pois quem estará na minha direita ou na minha esquerda, só Deus pode saber. Vocês estão dispostos a beber do meu cálice? Esses exemplos são para explicar que a maioria das pessoas não sabem pedir. A maioria não sabem pedir realmente. Quando você quer alguma coisa, o mais sensato a se fazer é pedir. Isso na relação com as demais pessoas. E na relação com a divindade, você sabe como pedir? Ou está ainda naquele limbo de casa, carro, apartamento, relacionamento? É isso? Dinheiro e relacionamento? Nada de expansão de mente? Nada de paciência? Nada de compreensão? Nada de amor? Nada de caridade? Ok. Cuidado com o que você deseja, porque muitas vezes nós pedimos pedra e Deus nos entrega pão e reclamamos: caramba, Deus não me deu o que eu queria. Tá, mas você está pedindo pedra. Aquilo que você pediu, se te fosse concedido, seria uma derrota para você, seria um atraso de vida para você. E em alguns casos, a divindade, em face dos reiterados pedidos, acaba cedendo um pouquinho para a pessoa experimentar o que ela está pedindo. Aí entrega pedras. Caramba, isso é pedra. É o que você pediu. Você pediu aquele emprego, mas está disposto a assumir todas as responsabilidades e as pressões do cargo? Você pediu aquele carro, mas está disposto a arcar com manutenção, com IPVA, com combustível? Pediu a casa, está disposto a arcar com as reformas? Pediu status, está disposto a lidar com o assédio, a lidar com a privação da sua liberdade? Então cuidado com o que você pede, muito cuidado. E, voltando ao Cristo, Cristo levará cada um de nós aonde não queremos ir. Isso é um fato. Nós não queremos sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Nós queremos ficar aqui para sempre. Tanto é que sempre que vem alguma ideia nova, algum paradigma novo, é rechaçado quase que de imediato. Porque o ser humano ama a zona de conforto. Mesmo que a zona de conforto seja degradante. Quantas pessoas vivem situações degradantes e continuam? Porque ela se acostumou com aquilo, é previsível. É simples. Nada de complexidade. Nada de objetivos novos. E a pessoa se perpetua ali.
Até quando? Entra encarnação, sai encarnação, a mesma coisa? Aquele mito grego em que o homem foi condenado por deuses a empurrar a pedra até o topo da montanha. Chegando lá, a pedra caía e ele tinha que empurrar novamente. Aquilo para ele chegou um período que virou zona de conforto, porque ele se adaptou àquilo, teve força para levantar lá em cima durante centenas e centenas e centenas de vezes, ao ponto daquilo se tornar rotina para ele. E ele não mais achava aquilo tão desconfortável quanto no início. Então, lembrando que uma zona de conforto não é somente algo confortável. Situações degradantes também tornam-se zonas de conforto. E para nós, essas são a maioria. E parafraseando, ligando a historinha de empurrar a pedra para cima conosco, são as reencarnações. Passa a reencarnação, entra a reencarnação, perpetuando os mesmos erros. E não mudamos. Entende? Se você quer realmente servir na seara do Cristo, vai ter que sair da sua zona de conforto. E você vai ser conduzido a locais que você jamais iria se não estivesse nessa seara do Cristo. Porque é justamente nesses locais que você não quer ir é que estão as tarefas edificantes. Aquelas pessoas que você busca a todo tempo não ter contato, serão essas que Cristo vai te chamar e botar em contato constante. Porque às vezes temos preconceitos e fugimos de algo que nos incomoda, de algo que é contra nossos costumes, de algo que até é vexatório para os costumes normais e de algo que é contra nossas ideologias. Mas Cristo nunca pregou zona de conforto. Pelo contrário, ele pregou trabalho incessante. Então, se você quer evoluir, existem 3 coisas fundamentais: trabalho no seu nível máximo, estudo no seu nível máximo e amor no seu nível máximo. Saiba pedir, trabalhe, estude e ame, mas saiba pedir. Porque às vezes nós queremos uma coisa com pessoas normais e não pedimos. É só eu falar, me dá isso, me dá aquilo. Sim ou não? Não tem muito o que fazer. As pessoas ficam dando voltas, mais voltas, mais voltas e nunca pedem. Com Deus, talvez é a mesma coisa. Ou dão voltas e voltas e voltas, nunca pedem, ou pedem coisas e insistem em pedidos reiterados que às vezes ou estão se concretizando ao longo do tempo, ou não é para ser. Compreendem? Você deseja algo e quer saber se está de acordo com o todo, com a divindade? Peça uma vez e vida que segue. Se estiver de acordo, vai vir. Se não estiver, não virá. E se não veio, você tem que entender. Pedi errado, então agora eu peço certo. Seguir com Cristo é seguir para o sacrifício. Nós escolhemos o caminho tortuoso. No início não era para ser assim. Se nós tivéssemos escolhido o caminho da retidão, não seria necessário sofrimento. Não teríamos tantos miasmas para tirar do corpo, tanta antimatéria. Mas escolhemos o caminho dos anjos caídos e estamos cobertos de miasmas e de antimatéria. Então, vocês terão que sim, não só vocês, todos nós, teremos sim que sair da zona de conforto, teremos sim que, infelizmente, sentir um pouquinho de dor, porque existem pessoas que o nível de sujeira é tão grande que a limpeza dói. Já viu quando você passeia por barro e gruda barro na gente?
Dependendo do nível da sujeira, para você tirar, para você se lavar, vai machucar um pouquinho. Mas você ao fim fica limpo, livre da sujeira. E com o seu espírito é a mesma coisa. Quanto mais miasmas, antimatéria e sujeira você acumular, mais dolorido será para retirar. Mas o pensamento muda tudo. Se você entender, da mesma forma que você toma um banho, dói um pouquinho, mas você não fica chorando o tempo inteiro, sente a dor e continua porque você quer se limpar, com o espírito, se a gente entender, vai perceber que o benefício é muito maior e imediato. Então não há motivo para chorar ou para reclamar. Você está se limpando, se purificando. Pelo contrário, há motivos para comemorar, sempre. Regozijai-vos. Orientação do mestre. Para finalizar, uma historinha. Existia um homem que almejava o reino dos céus e era reto em suas condutas. O anjo deu para ele algumas tarefas. As primeiras tarefas, corrigir os seus irmãos tortos. Ele andava com martelo, com taiadeira e ia corrigir os irmãos tortos. Dava martelada, taiadeira, com os gritos dos irmãos, não parava até consertar. Consertava. E foi assim dezenas de vezes. Até que por fim o anjo chegou e falou: olha, você realmente é excepcional, está curando seus irmãos, realmente profissional. Só que agora nós vamos fazer o teste final, para você já entrar no reino dos céus. Agora é a sua vez de ser purificado. E o anjo se empunhou de martelo e taiadeira e começou a trabalhar. E o homem começou a gritar, implorando que parasse, porque ele não estava aguentando. O que essa historinha quis dizer? Purificar os outros é fácil. Nós não sentimos as dores deles, nós não estamos vendo a situação de cada um, quando nós não conhecemos toda a verdade. Mas quando essa mesma purificação bate às nossas portas, aí a brincadeira fica séria. Aí gritamos, aí dizemos que desse jeito não vale, mas para os outros vale. Então, vamos caminhar com Cristo, aprendendo a pedir e lembrando que às vezes, de tanto teimarmos, Deus nos concede o que pedimos. Se você pede aquele carro, talvez não seja uma bênção, talvez seja um desastre na sua vida financeira. Se você pede aquela casa, talvez você vai ter uma casa com vizinhos horríveis, que você vai odiar morar ali. Se você pede um emprego, talvez seja uma pressão brutal, colegas de trabalhos que você não entenderia. E se você pede um relacionamento, talvez viriam pessoas que destruiriam suas vidas. Então cuidado com o que pede. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre. Até breve.